E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo aqui. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre como fazer uma boa apresentação. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando no LibreOffice Impress, que é o equivalente ao PowerPoint, como que você pode fazer uma apresentação, um tutorial, né, como você pode fazer uma apresentação lá. Aqui eu quero falar um pouco com você sobre a questão da criação no sentido do conteúdo, do planejamento, da estruturação, tá? Então tem alguns pontos aqui que eu preparei, que eu trouxe para esse vídeo de hoje, que eu espero ajudar você. Inclusive eu quero convidar você também a deixar sua sugestão, seus comentários aí embaixo, tá? Isso é muito importante para que eu possa criar conteúdos cada vez melhores para você, tá? Então, quem nunca ficou com essa cara aqui quando tem que fazer uma apresentação, seja para você apresentar em público, fazer um vídeo como esse, por exemplo, que eu tô com a apresentação aqui mostrando para vocês. Quem nunca ficou com essa cara, né? O que eu vou fazer? Que tipo de conteúdo eu vou criar? Então eu espero que com as dicas que eu vou passar aqui para você, você possa superar esse tipo de situação, tá? E eu preparei alguns temas, 3 pontos, tá? 3 pontos para estar conversando com você nesse vídeo. Vamos então para o primeiro ponto. A primeira coisa que você tem que pensar quando você for criar a sua apresentação é, obviamente, no tema da apresentação. Tá? O tema é a coisa mais importante, porque, primeiro, você tem que saber do que você vai falar. E a partir dele você consegue desenvolver tudo aquilo que você vai falar, todo o roteiro da sua apresentação. Né? Então, o tema é muito importante. Vamos supor, você trabalha com vendas, então você vai falar de vendas, você vai falar algum aspecto da venda, você vai falar de como criar conexão com o seu cliente, você trabalha com culinária, você vai falar sobre receitas, sobre alguma experiência, alguma situação. Então você vai definir o tema. Tá? Aí no tema você já pode pensar no título também, isso é muito importante. Tá? Que você vai colocar no primeiro slide da sua apresentação. A gente vai ver essa questão agora, nesse segundo ponto, que é a estrutura da sua apresentação. Tá? É muito importante desenvolver uma boa estrutura. E basicamente, a coisa mais simples, a estrutura mais simples que você vai ter para sua apresentação é de 3 slides. Tá? Vou pôr 4 slides aqui para ficar melhor. Que é o quê? Bom, por que eu falei 3 inicialmente? Porque assim, começo, meio e fim. Tá? Então, eu vou pôr 4, que vai fazer sentido para você agora. Primeiro slide é o começo da apresentação. Tá? É a introdução do conteúdo. O segundo slide seria o meio, o desenvolvimento do conteúdo. O quarto slide, no caso de você fazer uma live ou uma apresentação em público, seria para perguntas, né? Para você abrir para perguntas. E o terceiro slide, né? E o quarto slide seria a finalização, o encerramento, onde você vai recapitular tudo que você falou e vai encerrar, vai fechar com chave de ouro, de repente com uma frase poderosa, uma frase impactante. Não precisa ser algo muito mas uma coisa que faça sentido, que conclua de fato e marque na cabeça da pessoa todo o seu conteúdo, toda a sua apresentação. Claro que é muito difícil a gente lembrar de toda uma apresentação, mas quando tem um encerramento muito legal, um encerramento bacana, simples e fácil de entender, pô, aquilo grava, aquilo marca, né? Ter pontos no meio da sua apresentação também pode ser interessante, pontos para impactar de certa forma é legal, tá? Outros aspectos sobre a questão da estrutura é o seguinte. Bom, já definimos começo, meio e fim, né? Você tem que pensar nas palavras que você vai usar, tá? Os tópicos que você vai usar na sua apresentação. Quais são os tópicos? Não é muito legal você ter muitas. E esse aqui é um ponto que inclusive eu tô buscando melhorar muito. Às vezes eu tenho um ponto que eu quero falar e tem tanta coisa que dá para falar desse conteúdo que acaba colocando muitos tópicos e isso pode deixar confuso para quem está do outro lado assistindo. A pessoa até entende, mas é tanta coisa que fica confuso. Então é interessante você pegar um tópico específico, 1 ou 2 tópicos específicos, no máximo 3, e trabalhando eles no longo da sua apresentação. Aqui também você define a questão da narrativa da sua apresentação, tá? A gente fala muito do storytelling quando está criando um conteúdo, que é a narrativa. Ou seja, você começar a explorar o seu conteúdo com a introdução, colocar uma espécie, analisar uma espécie de problema ou desafio desse tema, desse tópico, desse tema que você vai falar, tá? Aí um próximo passo é o clímax da sua narrativa, ou seja, é o ponto alto.
e aí você entrega uma solução, você entrega a resolução, como que você resolveu aquela história, qual que foi, afinal das contas, o que você aprendeu ali na jornada, e aí depois conclui, né? Então, é importante ter essa estrutura. Não precisa ser tão complexa, mas você tem que ter um ponto específico que você vai destrinchando ele no decorrer da apresentação. Isso é muito importante, tá? O terceiro ponto aqui, uma coisa importante na estrutura. Você vai pensar nas imagens e tudo mais, né? Principalmente no conteúdo em si, para você organizar o posicionamento de cada slide, para você saber onde você vai falar cada coisa, tá? E aqui, uma coisa para te ajudar, essa aqui é uma sacada que não tem como eu não falar disso, tá? É usar a inteligência artificial para montar a estrutura da sua apresentação. Claro, você já vai ter em mente um tema que você quer falar, e aí você vai pedir para a IA, você vai criar um comando para a inteligência artificial, para ela criar. Você vai falar assim, ó, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação de até 10 slides falando do tópico vendas, por exemplo. Como vender e-books, um exemplo que eu uso bastante aqui no Futebol de Tudo, que eu uso bastante aqui no Viver de Conteúdo, que tem um outro canal. Então, o que acontece? Como vender e-books. Esse é um tópico bastante falado aqui. Você vai pegar esse ponto e vai jogar lá na IA. Defina para mim uma apresentação com a seguinte estrutura narrativa. Desafio, que é o desafio que as pessoas pensam para falar quando vai vender algum e-book, qual é o maior desafio que elas passam. Clímax, se você quiser, você pode colocar isso, tá? Você pode colocar introdução, problema e solução, tá? Aí ela vai definir até esses 10 slides no máximo, 5 slides, vai depender aí do que você quer criar. Aí você coloca esse ponto e pede para ela também, para a inteligência artificial, sugerir uma imagem por slide. Uma imagem. Por que é importante você fazer isso? Porque vai ficar muito mais fácil na hora de você montar a sua apresentação. Tá? Você já sabe a imagem que você pode pegar, então você vai lá, no segundo slide, porque o primeiro vai ser a capa, né? Mas também conta. No primeiro slide, então, para introdução, eu posso usar essa imagem, legal, vou pesquisar essa imagem. Segundo slide, eu posso usar essa outra imagem. Você não vai precisar ficar pensando, já está lá uma sugestão, então você já vai direto procurar essas imagens, né? Vamos para o próximo ponto aqui, que é a questão das imagens, né? É muito importante buscar imagens limpas, tá? Essa imagem não tá tão boa, para ser sincero, essa imagem aqui da apresentação, mas você consegue achar imagens ainda melhor, tá? Para sua apresentação lá no Google. Toma cuidado na hora de pegar uma imagem no Google. Por quê? Porque lá no Google pode ter imagem com direitos autorais. Eu nunca tive problema com isso, mas dependendo onde você vai fazer a sua apresentação, pode ser legal você pegar imagens livres, tá, de direitos autorais. Isso é muito importante. Você acha lá no Google também. Se possível, pesquisa a imagem em inglês, tá? Usa o tradutor se você não entender em inglês, porque é mais fácil. Ou você vai procurar em bancos de imagens, tem vários, tá? O muito conhecido é o FreePic, tem o Pexels, tá? Se você não souber esses links, eu passo para você depois na descrição ou nos comentários, tá? Tem também a questão de ícones que você pode estar usando também na sua apresentação. Você pode buscar num site chamado icon-icons.com. É muito bom também. Você pode pesquisar vetores e para achar ícones no próprio Google, né? Sempre procura por vetor, tá? Se possível em inglês. Ou icon, né? Icon. Enfim, e usar imagens. Na hora de você montar a sua apresentação, uma imagem por slide, tá? Para deixar mais limpo, para você transmitir a ideia. Em vez de se tem várias ideias, transmite uma por slide, para não ficar confuso, para ficar claro, tá? O que você está falando ali, e fica mais fácil de entender para quem está do outro lado. Quando você vai fazer uma apresentação, tem 2 pontos que você tem que pensar. Primeiro, no público, tá? Qual que é a experiência que você vai transmitir para o público através dos slides, tá? Então você pode ver, aqui você só está vendo a imagem e uma palavra, né? 2 palavras ali, mas pouco texto, né? É isso, não coloca muito texto, senão fica feio, a não ser que seja uma frase, uma coisa específica, mas faça limpo os seus slides. Isso era uma coisa que eu tinha dificuldade e estou aprendendo a desenvolver isso com o tempo também. E está muito melhor essa apresentação dessa forma. Você pode usar ícones, tá, também para representar algum outro tipo de informação. Você pode usar mais de um ícone se você for introduzir o tópico. Mas se você já for falar da ideia, usa um ícone por slide também, é mais interessante, fica mais bonita a apresentação também, tá? Então, as imagens, uma outra coisa que você tem que tomar cuidado na hora de não esticar a imagem, de colocar a imagem e não deixar ela esticada, tá? Porque fica muito feio.
A imagem ela tem que ser no modo paisagem, tá? Ela tem que ser widescreen, 16:9, se for esse o formato da sua apresentação. Então, na hora de aumentar lá no próprio PowerPoint, para quem usa o PowerPoint, você vai aumentar ela, você vai redimensionar ela na proporção. Você vai redimensionar ela na proporção, você não vai esticar ela, fica muito feio. Tá? Então, cuidado com isso. Por isso, já pega imagens já bem desenvolvidas, já bem no tamanho certo, né? Com boas resoluções, tá? Então, agora eu quero saber de você. Tem alguma dúvida? Esse é um ponto que dá para falar muita coisa, tá? Eu ficaria aqui 1 hora falando sobre apresentações. Então, pra gente, para me entregar um melhor conteúdo para você, deixa no comentário para mim como que você faz as suas apresentações, quais são suas dúvidas em relação a apresentações de slides, tá? Apresentação mesmo, o conteúdo em si. Pode ser até também como criar uma apresentação. Eu já fiz um tutorial aqui, eu posso fazer um atualizado também, tá? Então, deixa esse comentário, é muito importante. Se você é novo aqui no Viver de Conteúdo, se inscreve aqui, tá? E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte, é muito importante você gravar isso, tá? Quando você for criar uma apresentação, a coisa mais importante que você tem que pensar é em transmitir o que você está pensando, o que você está sentindo, transmitir com clareza, tá? Através de palavras, através de imagens e principalmente através do sentimento. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. É muito bom ter você aqui e até a próxima.